Esse nosso programa, o tema dele é Pecado Hereditário. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso. Esse programa nosso, ele é bem importante assim, porque ele é de informação, de instrução e de segurança, porque quando a pessoa se encontra segura com ela então fica feliz. E a segurança de cada um é com o saber. O pecado hereditário, ele é bem importante assim, né? Porque o próprio nome já fala, né? Quando a gente tem uma limitação e a gente vê assim, um filho, um neto, a gente fala assim que é hereditário. Quer dizer que puxou do pai, puxou da mãe, puxou do avô. O pecado hereditário é aquela condição bem grave assim, que através dos milênios nós fomos atrofiando a nossa parte interna, que possibilita a ligação do espírito com a matéria grosseira. Porque o espírito atua e ele dá as informações e nós vamos caminhando. O cérebro, ele tem essa condição bem importante do raciocínio. Mas o raciocínio, ele tem uma limitação. Se a gente descuida, a gente valoriza somente as coisas do raciocínio. Podemos observar assim na nossa vida diária. A gente esquece. Com o raciocínio, a gente tem aquela pretensão de ter o acúmulo. Acúmulo de vestiário, acúmulo de alimentos, acúmulo de mais alguma coisa. Acontece o seguinte, nenhuma pessoa pensa assim que ela está fazendo um acúmulo, mas ela não sabe o tempo que ela vai ter disponível ainda para usar daquele acúmulo. Então, as pessoas acham assim que está certo. A diferença é de que uma pessoa precisa, quando desenvolve o cérebro da intuição, é que ela vê a diferença da matéria fina e do espiritual. Essa é a diferença. Porque muitas vezes nós achamos assim que, pelo que nós pressentimos, está correto. Mas nós estamos envoltos com a matéria fina e essa matéria fina vai nos enrolando, vai nos deixando também inseguros. Quando entra a parte do espírito que nós percebemos, e é bem importante, porque não atua com palavras, é bem diferente assim. A pessoa sente na hora aquilo e se pergunta para ela não sabe explicar. Porque em muitas coisas simples assim, né? O adulto está cuidando de uma criança, aquela criança está caminhando naquela direção e o adulto vê que ela vai cair. E o adulto não pensa na velocidade que isso aconteceu dentro dele, não tinha como o cérebro do raciocínio atuar, porque gasta-se um tempo. Então o cérebro que o espírito utiliza, que nós damos o nome de cerebelo. Então é bem importante assim. A mesma coisa acontece assim, que muitos que já foram, que tiveram a oportunidade de serem criados assim, mais acesso à rua, fizeram muitos atos assim, que se fosse fazer os cálculos com o cérebro do raciocínio, gastaria um dia inteiro. Como, por exemplo, o garoto pegou uma pedra e jogou naquele poste. Jogou em outra coisa. Ele viu que ele ia acertar. Então, o peso da pedra, a força, a direção, para fazer todos esses cálculos, gastaria muitas horas. Então, a atuação do espírito é assim, é imediata. É de uma ordem de tempo muito diferente. Então, o procedimento que nós temos de nos encontrarmos distante da luz vai fazendo com que a gente vai usando cada vez mais o cérebro do raciocínio. E é bem grave assim, porque com o acúmulo a gente vai conhecendo pessoas que depois de uma determinada época, por ter acumulado tanto, e ela não tem mais finalidade, porque o corpo físico já se encontra enfraquecido, então o que ela fala? Muitos falam assim, preciso de gastar. Mas
se nós tivéssemos a tradição de fazer as pesquisas que os ensinos vieram até nós, aqueles ensinos que são básicos, como os 10 mandamentos. Então, se a pessoa lesse os 10 mandamentos diariamente, ela veria ali um dia, ela teria então a condição de ficar lúcida e ver o 3º mandamento, que é uma reflexão dos 6 dias anteriores que a pessoa caminhou. E nós precisaríamos de estar trabalhando assim, de ir observando se o caminho que eu caminhei vai me deixar com saúde, vai me deixar com segurança e vai me possibilitar continuar sendo considerado. Então o que aconteceria? Aconteceria assim, o meu espírito sempre estaria atuando, isso é físico, porque se ele atua, então, o que acontece? Eu vou me equilibrando. Então, aquela condição bem importante assim, de ter aquilo que a pessoa necessita, de ter o que é preciso para ela. Isso é físico. Cada um teria que estar fazendo um trabalho assim. E com o cérebro do raciocínio, então nós vamos priorizando. Prioriza o filho, prioriza a mulher, prioriza o marido, prioriza outras coisas. Nós esquecemos do 1º mandamento, que é bem simples também. Não terás outros deuses ao meu lado. Então, o que aconteceria? Aconteceria, sim, que cada espírito humano tem a sua responsabilidade. E aqueles que nós temos fios sanguíneos, nós também daríamos a eles a possibilidade deles se tornarem responsáveis. Se nós tivéssemos tido a condição de sermos exemplo, tem essa importância, porque se eu não fui exemplo, se eu descuidei da minha vida, então o que acontece? Eu vejo assim que aqueles que descendem de mim agora descuidam mais. Então eu fico preso, porque nós temos essa coisa bem importante dentro de nós, que é o equilíbrio. Se nós desequilibramos um pouco, então a gente tende a buscar aquele desequilíbrio para o alinhamento. Então, se nós tivéssemos uma condição de nos tornarmos equilibrados, ficaria bem fácil assim. Aprenderíamos a falar, aprenderíamos a calar e não teríamos que fazer uma observação daquilo que nós ouvimos, porque a nossa fala tornou-se tão precisa que agora o outro não tem o que falar, pois agora ficou definido. Então nós vamos fazendo uma caminhada pela criação numa forma de equilíbrio. Então nós não vamos tendo pendências e nem pendores, porque com os fios mais fortes, que é fios sanguíneos, né, ligado a filho, ligado a pai, ligado a irmão, nós vamos caminhando num equilíbrio, possibilitando assim que todos tenham também responsabilidade com ele mesmo. Porque nós falamos assim, no trabalho, que nós somos responsáveis. No trabalho não é questão de ser responsável, porque quando a pessoa entrou para trabalhar, ela falou que sabia fazer aquelas funções. Então ela, se não está fazendo, ela não está cumprindo aquilo que ela falou. Então não está relacionado à responsabilidade, está relacionado a desleixo, a descuido, a um marasmo. Então é de responsabilidade também do empregador para ver se aquela pessoa vai continuar naquela empresa. A responsabilidade é quando uma pessoa conhece os ensinos que o Criador deixou. Com esse conhecimento, então a responsabilidade dela é de usar esses ensinos. Se ela não usar, ela é responsabilizada. Isso é físico, isso é verdadeiro. Porque o Criador nos possibilitou tudo o que nós precisamos. E a gente observa assim que
a criancinha pequena, de horas de nascida, ela faz o som e o adulto vai atendê-la. Quer dizer que a criança sabe do que ela precisa. Ela não sabe verbalizar, mas ela sabe expressar. Então, essa condição, durante a vida, nós usamos um período. Depois nós passamos a receber as influências e não verificamos se as influências se encontram corretamente. Fica bem fácil assim da gente observar um jovem em formação, uma jovem, tantos anos sobrevivendo naquela moradia, aqueles pais fazendo a manutenção daquele, de todas as maneiras, das vestes, do alimento, da possibilidade da higienização do corpo, dos passeios. Depois ela começa a receber influência de fora e ela passa a menosprezar e muitas vezes ser indelicada com aqueles que até então vinha possibilitando tudo. É assim que nós somos. Nós vamos desequilibrando. Nós esquecemos de décadas de benefício que recebemos e passamos a valorizar aquele que chegou agora na nossa vida, que nem de passado tem. Isso é o pecado hereditário. Quer dizer, que é o desequilíbrio que existe, que nós fomos cultivando com o nosso cérebro. E a gente vai observando assim, que tem um termo bem importante assim, que é muito conhecido, que fala assim, que filho de peixe é peixinho. Quer dizer assim, o filho é igual ao pai. Então, de uma forma diferente, mas é igual ao pai, igual à mãe. Não pode ser diferente pela Constituição, porque a pessoa comeu uma fruta muito bonita e ela tem um espaço que ela pode plantar aquela semente. Ela planta aquela semente, vai dar uma árvore que vai possibilitar frutos igual àquele que ela comeu, que ela colocou aquela semente no solo. Então, nós somos iguais nossos pais. Por isso, tem o nome de pecado original, porque vem da origem, a transgressão das leis que o Criador instituiu, por isso vem o pecado hereditário. Então, na origem, vem o pecado original. E o hereditário é o que nós transmitimos, é o que nós recebemos, que é o cérebro maior. E se cada um observa, tudo na natureza é um equilíbrio. Então, se nós temos duas partes, a parte que atua para a matéria grosseira e a parte que teria que estar atuando para o espírito, porque a finalidade do espírito humano na matéria grosseira é aquela harmonia. A energia que o espírito humano tem é diferente da energia da natureza, dos animais, das plantas. Então, a energia que o espírito humano possui é superior à energia da natureza. Tanto é que aquelas pessoas que têm facilidade de relacionar com animais, onde ele chega, o animal aproxima dele e quer dele a energia. Faz agrado, em contrapartida, aquele que recebeu o agrado dá a energia para o animal. Aquele carinho, alisá-lo. Então o animal faz tudo para receber dessa energia. Então a finalidade do espírito humano seria assim, fazer a ligação do espiritual com a natureza, com os entes da natureza, melhorando. Com a valorização do cérebro, das coisas da matéria grosseira, então foi tendo esse desvio. E a gente vai observando assim que, em vez de nos enquadrarmos com as leis da natureza e aprender a utilizar das leis da natureza para nosso benefício, nós degradamos a natureza. É só observar assim a maneira que recebemos a água de uma cachoeira, de uma cascata, do jeito que aquela água vem, todo mundo fica feliz em receber daquela água. E observar assim como nós jogamos o resíduo nos rios.
Então não melhoramos, só pioramos. E essa piora foi trazendo o que nós nos encontramos hoje, essa degradação. Junto com essa degradação tem aquela condição assim que nós não confiamos no outro. Nós não temos mais a espontaneidade, a naturalidade. Vem acentuando essa falta de confiança, de naturalidade, de degradação. É só observar assim, perguntar para o pai, para o avô, como era na época dele. Então ele vai dizer assim que o portão da casa dele ficava aberto e que as pessoas, os moradores daquela moradia não tinham chave da porta. A porta ficava encostada. Então acontece assim, hoje não confiamos. Então o que acontece? O valor nas coisas da matéria grosseira faz com que nós comportamos assim, inseguros. Isso é bem importante assim, porque quando a pessoa estuda o livro na luz da verdade e ela fica em paz com ela, as coisas fluem melhor. Ela aprende a falar, ela aprende a calar, ela aprende a falar o que precisa ser falado na hora certa. Porque não adianta, por exemplo, aquele empregador dar um comando numa hora errada. Não vai dar certo. Não adianta aquele pai dar um posicionamento na hora errada. Não vai dar certo. Então essa condição assim de achar que está tudo certo, não está tudo certo. Não somos iguais. As pessoas acham assim que somos iguais. Não somos iguais. Porque aquele que faz esforço para fazer a manutenção da sua moradia é muito diferente do que aquele que não faz esforço nenhum para nada e que nem tem o costume de trabalhar. Como é que podemos falar que esses dois homens são iguais? Não são. Aquela dona de casa prestimosa e aquela outra que não gosta da moradia, que não ocupa daquilo que ela prontificou quando ela procurou ter um enlace matrimonial. Como é que podem dizer que são iguais? Não são iguais. Nós tínhamos que fazer esse trabalho para ver o nível em que eu me encontro. Isso é físico. Eu tenho que saber o nível que eu me encontro e o procedimento que eu tenho para poder possibilitar o meu espírito manifestar mais vezes na forma de intuição. Que essa é a manifestação do espírito, porque não tem palavras. Então a gente pode observar assim que a intuição, a atuação do espírito atua sempre na nossa vida. É só observar assim um livro de receita culinária. Não fala que vai 1 quilo de sal ou meio quilo de sal. Fala que vai o sal necessário. Fala que vai uma pitada de sal. Então o que acontece? Aquele que está lendo aquele livro, que vai fazer aquele preparado, ele tem que ir preparando também para o seu espírito manifestar na hora que precisa de ser manifestado, que é o tanto certo ali de cada ingrediente. Então, essa condição assim de voltarmos ao natural é um trabalho individual. Isso é bem importante assim, é um trabalho individual. E aquela condição bem importante de colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar, porque as intenções, os sentimentos vão ficando com um equilíbrio. Não tem aquela coisa doentia de achar que o meu sentimento é mais importante. Não tem essa coisa doentia, tem o equilíbrio, porque a gente vai respeitando o outro e vai caminhando na vida num equilíbrio. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, essa condição de usar o terceiro mandamento para ver como é que a gente está caminhando e como é que a gente precisa agora de melhorar um pouco. A gente vai observando assim, a dificuldade que cada um tem de melhorar um costume. É uma limitação, porque tem aquela importância assim da matéria fina que nos influi sobre aquele costume. E é bem sério assim, porque muitas pessoas acham assim que ela
tem a força. Nós temos a força mesmo, porque aquela criancinha pequena teve a força e foi atendida. Depois ela tem a força para ficar em pé, para aprende a equilibrar, para depois dar os passinhos. É a força. E ela andando, fica bem fácil assim. Uma criança maiorzinha um pouco, que está andando, muitas vezes ela quer correr. E o adulto vê que não oferece nenhuma segurança ela correr. Mas ela quer correr. E muitos caem. Mas levanta. E depois corre de novo. Então, quer dizer assim, nós temos a força. Essa força, na fase de adulto, muitas vezes ela vai ficando enfraquecida. Porque nós passamos a usar mais o raciocínio. Então, nós não permitimos que essa força atua com mais frequência e com mais determinação. Porque a gente vai adquirindo assim costumes, como por exemplo, deitar mais tarde um pouco, ou um alimento que às vezes não faz bem, mas a pessoa quer comer aquele alimento. Então, a naturalidade para poder conviver com essas limitações que nós adquirimos e que nós fomos aceitando através das dezenas de anos, já vem de períodos anteriores. Então, cada um é que tem que ir observando o procedimento que ele precisa de ter, para ele conviver com as limitações e ter uma maneira de saber como é que ele trabalha melhor com essas limitações. No caso do alimento, a pessoa tem que procurar entender da propriedade daquele alimento e comer esse alimento antes de ser alterado, comê-lo íntegro. Então, o que acontece? O subproduto, ele não vai comer. Assim como o alimento, nós temos que ir convivendo com as limitações que nós temos. E se nós usamos o terceiro mandamento, a gente vai observando que temos a limitação, mas também não temos uma maneira ainda de resolver aquilo. Então, a pessoa vai convivendo com aquela limitação. É como se, por exemplo, assim, né? A pessoa limpa uma mesa, aquela mesa tem uma pintura. Só que ele limpa aquela mesa de uma maneira mais forte, porque a mesa fica exposta na poeira, então todo dia aquela mesa tem que ser limpa. Então, através do tempo, vai acontecendo que aquela tinta vai saindo milimétrico na espessura da tinta, mas na sequência do tempo vai saindo. Então, esses costumes que nós temos é a mesma coisa. Eles ficam gravados numa fita. Com a bondade interna que nós vamos desenvolvendo, convivendo com as limitações, então essas limitações vão sendo gastas, porque a bondade é uma compreensão, é aquela condição bem importante da humildade. Então a humildade não é aquela referência de morar num bairro distante ou ter um trabalho que não tem muita significação, ou ganhar pouco dinheiro na vida. Isso não é humildade, porque a humildade, pessoas que trabalham assim, e a gente conhece vários, que têm uma consideração, têm um respeito, têm uma dignidade, têm um valor. Humildade é uma condição interna para convivermos com as limitações, possibilitando que recebemos auxílios. Isso é bem importante, assim, essa diferença. Então, nessa limitação, vendo como nós nos encontramos, então, receber os auxílios. Porque se aquela mesa que foi pintada, através do tempo, ela foi limpando, a tinta foi tirando aquela tinta milimétrico e através do tempo ficou sem a tinta. Nos lugares que foi mais esfregado, então a tinta saiu mais.
A gente vê também se a pintura de um veículo, né? Se a pessoa faz o polimento ali algumas vezes, é suficiente para tirar toda a tinta. Porque a pessoa pensa assim que está dando um brilho na tinta. Fica bem claro assim que tem que tirar a camada de cima, para a de baixo poder ter o brilho, porque a camada de cima ficou exposta e perdeu com a natureza. Então, dentro de nós, é o mesmo procedimento. As coisas passam como um filme. Se a pessoa fez um ato e ela gostou daquele ato ficou marcado dentro dela, pode ser uma atividade física, pode ser o preparo de um alimento, pode ser um passeio que a pessoa realizou e ela, naquele passeio, foi muito bom para a vida daquela pessoa e ela tem muitos relatos. Então ela relata as vivências. Para ela relatar as vivências, o que acontece? Aquele filme daquela época, daquele passeio, ele tem que voltar dentro da pessoa para ela poder fazer os relatos. Se ela faz esses relatos com muita frequência, ela vai tendo compreensão diferente, depois perde a significação. A mesma coisa quando uma pessoa ganha um prêmio por um ato que ela fez, acontece assim. Ela vai falando daquele prêmio, alguns meses depois, aquele prêmio já perdeu a significação. Porque nós sabemos assim que para ganhar outro prêmio, a pessoa tem que fazer todo um esforço. E para ela fazer todo o esforço para o prêmio seguinte, então ela também não tem tempo para relatar do prêmio anterior. Então, gastou. Então, para nós gastarmos um pouco a hereditariedade dentro de nós, tem que usar o terceiro mandamento para ir refletindo sobre como nós nos encontramos e qual o procedimento que precisamos de ter para a fase seguinte, e tem que colocar o primeiro mandamento, a confiança nos ensinos que o Criador nos possibilitou. E, junto com essa confiança, tirar todos os valores que nós temos na matéria grosseira para o lado. Precisamos de entender assim, não é dar as coisas da matéria grosseira para outras pessoas, não é assim. Porque a pessoa pode ter mais 30 anos de vida, mais 80 anos de vida. O que acontece? Ela vai precisar daquilo para ela sobreviver. Porque na matéria grosseira, todas as coisas têm muita importância. Então, essa diferença que precisamos de possibilitar assim, do que nós precisamos e daquilo que nós podíamos usar aquele tempo para ter mais um pouco, mas agora usar, possibilitando que o Espírito manifesta na nossa vida. Essa é a diferença, é isso que nós precisamos de fazer, porque quando a gente possibilita o Espírito manifestar, a gente vai vendo o que é do Espírito e o que é da matéria fina. Tem essa diferença bem importante assim, o que é da matéria fina. Então, muitas vezes, nós achamos assim que as coisas da matéria fina são coisas do Espírito. Essa diferença, cada um é que tem que ter dentro dele. É bem simples assim, bem claro. Então, o esforço para melhorarmos é a vida toda. Não é para uma época, para um período. Toda a época da nossa existência, nós temos que ir fazendo esse trabalho. Algumas pessoas acham assim que não pode ter os bens materiais ou os bens materiais que a pessoa tem, então ela tem que destiná-lo para aquele ou para aquele outro. Fica bem fácil da gente observar. Então aquele ou aquele outro, se é seus descendentes, então não são qualificados, porque ele não possibilitou que eles qualificassem, por isso que agora ele está preocupado com a maneira que eles vão sobreviver. Mas o primeiro mandamento